Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai iniciar a leitura do 7.0 telencéfalo. O telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais e uma pequena parte mediana situada na porção anterior do terceiro ventrículo e constituída pela lâmina terminal, que une os dois hemisférios e a comissura anterior. 7.1 Hemisférios cerebrais. A maior parte do encéfalo corresponde ao cérebro, que apresenta dois hemisférios cerebrais com extensa superfície de substância cinzenta. O córtex cerebral, massas nucleares subcorticais, os chamados núcleo da base e a substância branca, isto é, fibras que vão e vêm de centros inferiores ou que são córtico-corticais. Em cada hemisfério são reconhecidas três faces: superolateral, medial e inferior, e três polos: frontal, occipital, temporal. Os hemisférios cerebrais são separados por uma fenda profunda, a fissura longitudinal do cérebro, figura 5.24, no fundo da qual se encontra com uma longa fita de fibras que unem um hemisfério ao outro. Fibras que unem parte de um hemisfério ao outro são ditas comissuras. A comissura que forma o assoalho da fissura longitudinal do cérebro recebe o nome específico de corpo caloso, apontado nas figuras 5.17, 5.24 e 5.25b. Aqui temos então a figura 5.24 com o corte frontal do cérebro, a presença dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. A extensa superfície de substância cinzenta dos hemisférios cerebrais, o córtex cerebral, é muito maior do que o volume da cavidade craniana que recebe os hemisférios. Por essa razão, eles se dobram em circunvoluções ou giros, separados uns dos outros pelos sulcos, figura 5.25a e 5.25b. O cérebro é dividido em lobos, que podem ser vistos na figura 5.25a e b. Estes lobos recebem nomes que correspondem ao osso do crânio com o qual guardam relações: frontal, parietal, occipital e temporal. Dois outros lobos não guardam relações com ossos do crânio. São os lobos insular e límbico, que não foram representados nas figuras 5.25a e b. Então, figura 5.25. Lobos do cérebro: A. Vistos lateralmente. B. Vistos medialmente. O lobo insular não pode ser visto na superfície porque está coberto por partes dos lobos frontal, temporal e parietal e profundamente situado em relação ao sulco lateral, figura 5.26. O lobo límbico está situado em redor do corpo caloso. A divisão em lobos não corresponde a uma divisão funcional, embora tenha importância clínica. A exceção fica por conta do lobo occipital, que parece estar todo, direto ou indiretamente, relacionado com a visão. Figura 5.26. Face superolateral de um hemisfério cerebral após remoção de parte dos lobos frontal e parietal para mostrar a ínsula e os giros temporais transversos. Os principais sulcos da face superolateral do hemisfério cerebral, figura 5.27, são o sulco central, que se situa entre os lobos frontal e parietal, e o sulco lateral, que separa o lobo temporal dos lobos frontal e parietal. Por sua vez, o sulco parieto-occipital, mais visível na face medial, figura 5.28, situa-se entre os lobos parietal e occipital, na face superolateral. O limite do lobo occipital é arbitrariamente determinado por uma linha imaginária que une a terminação do sulco parieto-occipital, situado na borda superior do hemisfério,
A incisura pré-occipital, situada na margem inferolateral, figura 5.26 a 5.29, mostram os sulcos e giros do cérebro. O sulco central, figura 5.27, na face superolateral do hemisfério, é ladeado por dois giros paralelos, um anterior, giro pré-central, outro posterior, giro pós-central. O sulco lateral termina dividindo-se em três ramos, figura 5.26, ascendente, anterior e posterior. Figura 5.27, face supralateral de um hemisfério cerebral. Figura 5.28, face medial de um hemisfério cerebral. Figura 5.29, face inferior do encéfalo. Ventrículos laterais. Nas transformações sofridas pelas vesículas primordiais, a luz do tubo neural primitivo permanece e apresenta dilatadas-se em algumas subdivisões daquelas vesículas, constituindo os chamados ventrículos que se comunicam entre si. Figura 5.30 e b. A luz do telencéfalo corresponde aos ventrículos laterais direito e esquerdo. Os ventrículos laterais comunicam-se livremente com o terceiro ventrículo através dos respectivos forames interventriculares. B. A luz do diencéfalo corresponde ao terceiro ventrículo, já descrito no item 6.0. A luz do mesencéfalo é um canal estreitado, o aqueduto mesencefálico, o qual comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. A luz do robencéfalo corresponde ao quarto ventrículo, descrito no item 4.4.3. Cada ventrículo lateral apresenta uma parte central e três cornos, frontal, temporal e occipital. Os ventrículos laterais são revestidos de epêndima e contêm líquido cerebroespinal. A pia mater, que ocupa a fissura transversa do cérebro, penetra entre o fórnix e o tálamo e empurra de cada lado o epêndima que reveste a cavidade ventricular para ele constituir o plexo corióide da parte central dos ventrículos laterais. Os cornos frontal e occipital não possuem plexos corióideos. Entretanto, o plexo corióide do ventrículo lateral é contínuo com o do terceiro ventrículo e estende-se até o corno temporal. Figura 5.30. Ventrículos encefálicos. A. Visto lateralmente. B. Visto superiormente. Núcleos da base. Um núcleo do sistema nervoso é um acúmulo de neurônios com aproximadamente a mesma estrutura e função. Os núcleos da base são, portanto, acúmulos de neurônios subcorticais. A terminologia anatômica criou uma nova divisão, a parte basilar do telencéfalo, para nela incluir estruturas, o claustro, o corpo amigdaloide, que antigamente eram consideradas como partes dos núcleos da base, mas na verdade desempenham funções que não são relacionadas com aqueles núcleos. O claustro é uma lâmina de substância cinzenta situada entre o córtex da ínsula e o núcleo da base, o lentiforme, mais precisamente o putame, do qual está separado pela cápsula externa. Por outro lado, o claustro está separado do córtex da ínsula pela cápsula extrema. Figura 5.31. O corpo amigdaloide é uma massa esferoide de substância cinzenta, situada no polo temporal do hemisfério cerebral, justamente no ponto onde a cauda do núcleo caudado termina. Figura 5.32. Faz parte do sistema límbico
e é importante centro regulador do comportamento sexual e agressividade. Os núcleos da base permanecem o núcleo caudado e o núcleo lentiforme, esse último em duas partes, o globo pálido e o putame. O núcleo caudado e o núcleo lentiforme constituem um corpo estriado, assim chamado por causa da aparência estriada dessa área. Mais recentemente, foram incluídos entre os núcleos da base o núcleo accumbens, situado na união entre o putame e a cabeça do núcleo caudado e que participa da regulação do comportamento emocional. O núcleo basal de Meinert, cujos neurônios degeneram na doença de Alzheimer, a chamada demência pré-senil, com perda progressiva da memória e do raciocínio abstrato. As conexões do núcleo basal de Meinert com o sistema límbico e o córtex cerebral parecem conferir-lhe um importante papel relacionado com memória com as funções psíquicas superiores. No núcleo caudado, a figura 5.32, reconhecem-se a cabeça em forma de pera e localizada anteriormente ao forame interventricular, próxima à parede lateral do corno frontal do ventrículo lateral. O corpo, que se afita gradualmente e forma a parede lateral da parte central do ventrículo lateral, a cauda, que se curva acompanhando o corno temporal do ventrículo lateral. A maior parte do núcleo caudado está separada das outras massas nucleares subcorticais pela cápsula interna, figura 5.31. As conexões do corpo estriado, núcleo caudado e núcleo lentiforme são numerosas e só podem ser estudadas com detalhe em neuroanatomia. Funcionalmente, o corpo estriado, em geral, parece ser uma estrutura essencialmente motora, com vias multisinápticas de circuito que vêm e vão para diferentes áreas da parte central do sistema nervoso. Pesquisas clínicas demonstraram que o corpo estriado é fundamental para o funcionamento adequado das atividades motoras do lado oposto do corpo. Parece também não haver dúvidas de que o corpo estriado e as estruturas a ele relacionadas são responsáveis por ajustamentos posturais e pela execução de movimentos de natureza automática, como os que são observados no caminhar, o balançar automático dos braços ou movimentos de reação, como o piscar dos olhos, por exemplo. Exatamente por estar diretamente relacionada ao controle motor, as lesões do corpo estriado levam à hiperestesia, rigidez, e à hipercinesia, tremores e outros movimentos anormais involuntários. Algumas dessas patologias são o parkinsonismo, doença de Parkinson, na qual ocorre degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra do mesencéfalo, a atetose e a degeneração hepatolentiforme, doença de Wilson, entre outros. Nessa última, além de lesões no putômen e no globo pálido e no núcleo caudado, ocorre cirrose hepática. Temos então a figura 5.31, com núcleos da base e do tálamo. Do lado direito, as estruturas estão mostradas em corte. E a figura 5.32, com o núcleo caudado e lentiforme esquemático. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí do que achou e até o próximo vídeo. Muito obrigado.